Então, muito boa noite a todo mundo. Bem-vindos aí mais uma vez ao podcast do Função Autonômica. E a ideia é sempre estar comentando algum tema específico sobre função autonômica, mais relacionado a alguma patologia, algum problema. E a gente, basicamente, relembrando, fizemos uma grande pergunta aí pelo Instagram e vocês definiram, assim, vários dos temas, tá? Vários dos temas. E aí, nesses vários temas que vocês acabaram definindo, eu fiz uma listagem e estou seguindo uma a uma, semanalmente, né? Então, a das gestantes, por exemplo, ficou muito grande. E aí ia ficar, né, com muita informação a ser passada, né? Então, como ia ficar com muita informação a ser passada, a gente acabou dividindo em duas partes, essa da função autonômica nas gestantes, tá? Legal. Então, a gente tinha comentado da última vez, né, fazendo uma rápida retomada, a gente comentou aquela história das gestantes que acabam perdendo aí, né, muitos bebês. Então, logo, logo vai estar saindo, né, o vídeo e o podcast disso. E também falamos sobre como a diabetes gestacional pode estar influenciando muito a saúde da mãe e do bebê, né? Muito legal. E comentamos bastante sobre isso, falamos sobre algumas dicas importantes, enfim. E hoje a ideia é falar sobre basicamente outros dois temas, tá? Então, um primeiro tema é algo que é bem importante, tá? Relacionado sobre a pré-eclâmpsia. Então, a gente vai comentar alguma coisa sobre pré-eclâmpsia hoje. E a ideia é falar um pouco das relações, né, da pré-eclâmpsia com a função autonômica. Eu não sei se todos vocês sabem, mas existe algumas definições sobre pré-eclâmpsia, né? Mas basicamente se fala sobre um distúrbio multissistêmico e ele é caracterizado principalmente por hipertensão arterial, tá? E proteinúria. Então, a mulher acaba tendo uma pressão sanguínea muito aumentada, acaba tendo perda de proteína, acaba tendo sobrecarga renal e isso acaba influenciando muito aí os pacientes, né? Enfim. E normalmente essas manifestações elas são atribuídas assim a uma isquemia da placenta. Então, normalmente há uma falha muito grande da questão vascular associada aí à gestação, tá? Então, com essa falha vascular associada à gestação, ela acaba influenciando muito no crescimento, no peso do bebê e muitas das vezes isso gera problemas assim mais graves, né? Inclusive perda do bebê, ele leva a nascimento de baixo peso, tem que nascer antes, etc. Tá? Então isso tem, digamos, uma relação assim bem importante, tá? E olha que interessante, existe uma relação associada a isso com substâncias internas ao vaso sanguíneo na circulação, tá? Então essas substâncias internas elas podem provocar uma disfunção endotelial, ou seja, o endotélio começa a ter problema. E aí, quando entra essa parte vascular, quando entra hipertensão arterial, a gente começa a se perguntar mesmo, né? Será que existe algo que o sistema nervoso autônomo ou algo da função autonômica propriamente dita que possa ter influência ou relação sobre isso, né? Então a gente tem comentado não uma gestação assim muito normal, mas aquelas gestações mais problemáticas mesmo, casos em que a gente talvez tenha que ter uma atenção ainda maior sobre isso, tá?
Então, ah, embora essa hipertensão, né, associada à pré-eclâmpsia, ela normalmente é explicada pela disfunção endotelial, ou seja, pelo vaso sanguíneo, ela acaba apresentando também uma perturbação concomitante, assim, né, do controle neural do sistema cardiovascular. Ou seja, se preocupa tanto com o vaso que acaba, às vezes, não se preocupando tanto, por exemplo, com os mecanismos mais centrais, os mecanismos de regulação associados, por exemplo, com o controle de barorreflexo, com as entradas simpáticas, com as entradas parasimpáticas, enfim, acaba tendo essa relação aí associada, tá? Então, nisso é que essas explorações, elas precisam começar a ser investigadas. E aí, muito interessantemente, né, alguns estudos começam a mostrar isso, que existe alguma relação sim entre essa questão do sistema nervoso autônomo, né, da função simpática e parasimpática com essa relação de pré-eclâmpsia. Olha só que interessante, tá? Quando a gente, os pesquisadores pegaram assim dois grupos de gestantes, né, um com pré-eclâmpsia e outros controles, e começaram a investigar a variabilidade da frequência cardíaca, ou seja, que é um dos medidores principais aí da função autonômica em si. E aí eles começaram a verificar que existe uma certa diferença mesmo da parte autonômica da gestante com pré-eclâmpsia, da gestante com controle, né? Então isso acaba sendo um dado interessante, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês darem uma olhada. Então, legal. Muito bem. O pessoal aí tá vendo, né? Ok? O pessoal do Zoom aí tá vendo? Legal. Muito bem. Então, eu não sei se vocês já viram isso aqui, esse tipo de gráfico. Às vezes não é um tipo de gráfico assim que é muito conhecido. E a gente vai explicar. Olha só, cada dado desse aqui, ó, ele é um item que examina a parte do sistema nervoso autônomo. Tá? Então, por exemplo, essa porção aqui do gráfico, ela indica a entrada parasimpática. Essa aqui indica a entrada simpática. E esse aqui, ó, ele acaba indicando o balanço do sistema nervoso autônomo, ou seja, o balanço entre o simpático e o parasimpático. Ok? Muito bem. Pessoal, assim, só um minutinho. Para o pessoal do Instagram, tá? Eu vou finalizar aqui, porque a live, ela normalmente ela é para o grupo fechado, eu acabei colocando um pouco hoje. Se você quiser continuar assistindo ela, entra lá no link e se cadastra no Telegram, que está lá o link do Zoom, e aí você já continua lá. Eu vou terminando com o pessoal aqui e vou dar continuidade para cá. Valeu, pessoal, até mais. Muito bem, legal. Muito bem, ok. Tem sempre um engraçadinho que fica riscando a minha tela, sabe? Que eu já sei quem é, e a próxima vez eu vou dar um bloco nele, tá? Eu sei quem é que fica riscando a minha tela aqui. Então, por favor, vou pedir para não riscar de novo, tá bom? Eu sei que você consegue. Muito bem. Então, vou retomar aqui. Espero que dessa vez sem risco. Muito bem. Então, aqui, ó, aqui a gente está colocando, ó, HF, que ele é o indicador parasimpático, LF, que é o indicador simpático, e LFHF, que ele é um
balanço do sistema nervoso autônomo, tanto do simpático quanto do parasimpático. Então vamos explicar um pouco isso aqui, ó. Cada bolinha dessa representa um paciente. Olha que interessante. Então, se eu pegar o dado médio das bolinhas aqui, ó, eu vou ver que o dado médio ele está acima do dado médio do grupo controle. Então, muito bem. Olha que interessante. Espera aí. Aqui. Ah, muito bem. Então, vamos lá. Aqui, ó, eu vou ter como se fosse um dado médio aqui. Opa. Um dado médio aqui, ó, como se fosse a metade dele aqui, maior que a metade do segundo. E essa diferença, ela é uma diferença importante, percebe? Pelos dados aqui. Então, isso acontece, tá? Com o LF também, que é um indicador simpático, tá? Então, esse indicador simpático, ele acaba sendo maior do que esse, ok? Então, tem essa diferença. O HF, olha que interessante. O HF aqui, ó, ele é um indicador parasimpático. Ó, tá. E aí, o parasimpático, ele indica um pouco mais baixo, ó. Então, é uma coisa que nem sempre acontece. Às vezes o simpático está aumentado e nem sempre o parasimpático está mais baixo que o outro. Ou seja, as mulheres com pré-eclâmpsia, elas tanto têm o simpático aumentado, quanto têm o parasimpático mais baixo. Mas, Felipe, ele pode ter, digamos, o simpático mais, vamos dizer, o simpático mais alto com, com parasimpático mais alto também? Pode. Isso realmente pode acontecer, tá? Mas, no caso aqui, realmente, é tudo desfavorecendo. Então, ela vai ter o simpático mais alto, o parasimpático mais baixo. E aqui, ó, esse LF, ele também é uma medida do simpático. Então, esse simpático aqui mais alto, em média, do que o grupo controle, ou seja, pré-eclâmpsia contra o grupo controle. Então, ele é uma diferença estatisticamente significativa, tá? E aqui, ó, é o balanço autonômico. O que é o balanço autonômico, para quem não sabe? É o balanço entre a entrada simpática e a entrada parasimpática. Então, quando o indivíduo está normotônico em relação à parte simpática, o que acontece? O simpático está mais ou menos igual ao parasimpático. Então, vamos supor aqui, ó, que eu tenho simpático valendo 100 e o parasimpático valendo 100 também. Tá? Então, o resultado do simpático pelo parasimpático vai dar 1. Né? Então, é alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, toda vez que você tem um simpático mais alto, por exemplo, 1000 aqui para 100, isso aqui vai dar 10, vai dar um valor positivo. Agora, se isso aqui é o inverso, né, o parasimpático aqui está 10.000 para 1000, ele vai dar um valor negativo. Então, aqui no gráfico, ó, daqui para baixo, indica estado parasimpático. E daqui para cima, indica um estado simpático. Então, o que normalmente está ocorrendo aqui? Ó? As gestantes com pré-eclâmpsia, elas estão mais distribuídas para a parte de cima do gráfico
aqui as gestantes controle, ó. Então, a pré-eclâmpsia, ela necessariamente acaba tendo uma disfunção autonômica já descrita e conhecida. E aí, uma das perguntas que a gente acaba fazendo é a seguinte: tá, ela tem, digamos, uma disfunção autonômica, etc., né? Mas será que a gente conseguiria intervir alguma coisa logo cedo, por exemplo? Ou, melhor, tem diferenças, por exemplo, entre eu fazer atendimento no primeiro trimestre, no segundo, no terceiro trimestre, onde que isso acaba aparecendo mais? Porque olha só, se você sabe os preceitos de função autonômica que a gente acaba passando, você já consegue identificar, por exemplo, como está o tônus simpático da paciente de maneira geral, o tônus parasimpático, né? E quanto antes você identificar isso, em tese, a ideia é você conseguir ajudar essa regulagem quanto antes. Então, olha só, vamos mostrar aqui também que existe uma pequena diferença em relação ao tempo. Então, aqui também tem o segundo estudo que alguns pesquisadores viram, que é um negócio interessante, que eles acabam identificando assim se é mais comum ou identificável ou associável no primeiro ou no terceiro trimestre. Olha que interessante. Então tá aqui, ó. A gente vai ter uma outra medida, por exemplo, tá? Tá aqui uma outra medida aqui. Então, vamos usar de novo esse recurso aqui, legal. Muito bem. Aqui, pessoal, na parte da tabela, ele está relacionando as medidas que você coleta para entender a função autonômica nesse caso. Aqui, ó, heart rate, que seria a frequência cardíaca, e o SDNN, ele é um medidor do parasimpático, assim como o RMS-SD. Tá? Esse aqui seria um indicador, deixa eu arrumadinho, simpático. Esse é o indicador mais parasimpático. Esse aqui, o balanço autonômico. Tá? Muito bem, esses seriam os dados principais. Então, olha só, grupo de pré-eclâmpsia e grupo controle. Esse aqui ele fez os dados numa gestação. Deixa eu tirar isso aqui. Esse aqui, os dados, são uma gestação menos de 34 semanas. Ou seja, esse dado aqui, ó, é prévio. Gente, escrever com o tapetinho do negócio é dureza. Mas tá aí, estamos nessa. Prévio. E esse outro dado aqui, ó, ele é tardio. Tardio. Eu sei que normalmente a galera não está muito habituada a ficar vendo tabela em live. Tá, mas a nerdice aqui me impede de fazer diferente. Ok? Então, vou mostrar a tabela na live. Tá? Então, olha só. O que que acontece? Aqui, ó, ele começou a verificar, por exemplo, se existe diferença na pré-eclâmpsia, né, em quem tem pré-eclâmpsia. As pacientes tinham pré-eclâmpsia, tinha diferença na frequência cardíaca prévia ou tardia, ou seja, depois de 34 semanas. Não viu nenhuma diferença. Ó. Tá? Agora, o SDNN, ou seja, a entrada, tá?
do parasimpático, ó, aqui, 33 para 46. Altera. RMSSD, 17 para 33. Os dois têm diferença. Ó, HF, 4 ponto para 5,58. CI nos controles, ó, não existe diferença nele. Então, olha que interessante, né? A pré-eclâmpsia, ela guarda uma relação com o sistema nervoso autônomo, sim, ela guarda. Só que ela parece guardar mais nos casos mais prévios. Olha que informação maravilhosa essa. Ela parece guardar a informação mais previamente, o que deixa um dado interessante para a gente. Por quê? Porque antes de 34 semanas, né, ele está mais latente as alterações autonômicas do que possivelmente alterações vasculares. Então, digamos que parece que a pré-eclâmpsia começa com alguma relação autonômica, e à medida que essa relação autonômica começa a piorar, o componente vascular entra. E aí, quando o componente vascular entra, tá, essa relação começa a ficar menos importante. Então, seria alguma coisa disso aqui ser mais importante, né, na parte prévia e a relação ser menos importante na porção tardia. E por que ela acaba sendo menos importante? Porque aqui os componentes vasculares, opa, meu Deus, vasculares, eles acabam sendo mais importantes, tá? Eles acabam sendo mais importantes que os componentes autonômicos em si, simpático, parasimpático, etc. Então, olha o que eu quero deixar de recado, principalmente aí para você. Uma coisa que eu quero deixar de recado para você é o seguinte, tá? Chegou gestante no consultório, antes lá das 34 semanas, então anota aí que são 34 semanas, tá? Ela está antes das 34 semanas, veja necessariamente a função autonômica. Examina, tá? Porque você pode estar prestando um belo serviço a essa gestante. Então, como a gente falou, uma das coisas que ferram muito uma gestação é comer errado, né? Ter carga glicêmica aumentada, essa coisa toda. Então, já vai ver isso aí. E uma outra coisa é ver essas entradas autonômicas, tá? Então, quando você começa a examinar a entrada simpática, a entrada parasimpática de forma global, isso vai te dar uma noção, né, dessas duas entradas, mais da reserva autonômica. Então, a ideia é você tentar entender entrada simpática, entrada parasimpática e reserva. Se estiver muito aumentado o simpático, mas principalmente o para estiver muito baixo, isso pode indicar algo a ser examinado com mais detalhamento. Tá? Dá assim uma, opa, calma lá, vamos ver, será que não tem outras coisas associadas aí? Vamos ver se a coisa acaba se relacionando com isso, ok? Então, pessoal, não esquece, primeiro trimestre, tá? Mais previamente, né? A gente coloca aí as 34 semanas, então, lá antes das 34 semanas, chegou na consulta, necessariamente você tem que verificar isso aí, tá? Uma coisa que você pode fazer
já vai ser uma dicasinha aí, tá? Principalmente para quem ainda não faz parte aí do, do grupo do curso online, você vai fazer a seguinte coisa, presta atenção na dica. Pega o esfigmomanômetro, esfigmomanômetro. Vai ficar ótimo isso aqui naquelas pílulas do Instagram depois. Esfigmomanômetro. Beleza? Pega um desse. De preferência, bota a mão no bolso, compra um digitalzinho, nem tá tão caro, tá? E pode ser da Omron. Eu não ganho nada para falar da marca. Enfim, eles nem precisam de mim, óbvio. Tá? E normalmente ele é bem confiável. É o que eu utilizo em consultório. Tá? Aí você faz o seguinte. Você vai aferir a pressão arterial da paciente deitada. Então ela deita, espera uns 5 minutinhos. Tá? Consulta inicial de gestante. Espera uns 5 minutinhos. Afere a pressão. Vê como está sistólica, diastólica. E esse aparelho da Omron, ele também vê a frequência cardíaca. Tá? Ele também vê a frequência cardíaca. Muito bem. Depois, você vai pedir para o paciente ficar em pé. Tá? Presta atenção. Agora que é a sacada do negócio. Tá? Eu nem sei se eu falei isso no curso ou não. Acho que sim. Ó, olha a sacada. A paciente está deitada aqui. Ó. Então vamos lá. Dica da pressão arterial para o gestante. Primeira consulta. Ela chegou, deita 5 minutos. Primeiro passo. Vai lá, ela se acalma, etc. Né? Mais ou menos 5 minutinhos deitada. Ela deitou. Aferiu a pressão arterial dela deitado. Sigo no manômetro, no braço, né? Direitinho. Preferência esquerdo, mas ok. Colocou lá. Fez. Beleza. Aí vai ter sistólica, diastólica e a frequência cardíaca. Feito isso, você aperta o botão de novo. O barulhinho? Aperta o botão de novo. E quando estiver apertando o braço da paciente, você coloca ela de pé. Colocou ela de pé, aí vai verificar a pressão arterial novamente. Quando você verificar a pressão arterial dela novamente, a frequência cardíaca, a resposta que se espera é que tenha um aumento da sistólica, um aumento da diastólica e um aumento de frequência cardíaca. Essa é a resposta natural. Se há qualquer mudança em cima disso, pode indicar falhas da entrada autonômica. Entenderam isso? Muito bem. Então, existem assim inúmeras maneiras de como a gente pode estar examinando e verificando isso. Inúmeras maneiras mesmo. Tá? De forma geral, isso pode ser um indicativo para a gente em relação a essa questão de eclâmpsia. Tá? Então, quando a gente pensa na gestante em pré-eclâmpsia, fica essa sacada para a gente. Primeira parte da gestação, que é lá menos de 34 semanas. Eu posso pensar em desarranjos autonômicos, principalmente se a mulher já tem algum histórico associado. Ok? Muito bem. Primeira coisa. Depois das 34 semanas, tá? Essa pré-eclâmpsia ou qualquer coisa assim piorando, a gente pensa em questões mais vasculares. Aí eu vou pensar no vaso, vou pensar no endotélio, enfim. Muitas das vezes vai ter que ter um controle, né, medicamentoso, enfim, é algo um pouco mais sério e um pouco mais complicado, tá? Então, de maneira geral, quando a gente pensa nas eclâmpsias, essas são, digamos assim, questões que são fundamentais nisso, né? E, e acaba gerando isso aí, tá?
E aí, uma última, um último dado interessante também. Vamos compartilhar a tela aqui para falar mais sobre a pré-eclâmpsia. Você vê como ia ficar tarde para a gente ficar falando isso tudo, né? Muito bem. Vou tomar uma aguinha. Olha só. Aqui os pesquisadores fizeram um negócio muito legal. Olha a sacada deles. Eles pegaram vários fatores que podem levar à pré-eclâmpsia e associaram e viram se existe associação com alguma desordem autonômica. Olha que legal, pessoal, que é isso aqui. Isso que falta muitas vezes em estudos nossos. Vamos nessa. Olha lá. Então aqui, ó. Esse, o LF, ele indica o simpático. O HF indica o parasimpático. E o LF/HF é o balanço autonômico. Vou botar assim, PAL, balanço. Muito bem. Então, olha que interessante. Ele começou a verificar o quanto um tem relação com o outro. Então, ó, a idade, ela tem relação com a entrada simpática? Quanto, digamos assim, maior a idade, menor a entrada simpática, tá? É alguma coisa assim, tá? Então, aqui ele não achou praticamente nada, menos 0,2 é quase nada. A quantidade de partos, ou seja, né, quanto maior o número de partos, menor a entrada, olhou aqui, sem diferença. Agora, a idade gestacional em semanas, olha lá. Então, quanto maior a idade gestacional, ó, quanto maior maior o LF. Esse aqui já deu positivo, nenhum ponto. Será que tem a ver com índice de massa? Também não. Será que tem a ver com hemoglobina, gente? Olha só que interessante. Porque hemoglobina envolve algumas questões importantes, sabe? Também não. Agora, olha a pré-eclâmpsia. Pausa aqui, ó. A pré-eclâmpsia, olha só, ela tem uma relação de 5 vezes a relação aqui, ó. 5 vezes a relação aqui. Mas, professor, o P não deu menor que 0,05. É 0,05. E aqui está 0,08. Beleza. Mas reparem, olha o quanto que ele muda. Menos 5, gente, é aquela história assim, quando um está assim, o outro está 5 vezes maior ou 5 vezes menor. Percebe? É igual como se fala no jornal. Ah, os pesquisadores verificaram que a chance de quem tem um LF assim, assim, assado é de 5 vezes mais do que quem não tem. Então, olha só. E aí não para por aí, ó. Quando eu falo do HF, olha lá. E esse já deu, ó. Olha aí que interessante. Então, gente, existe sim uma relação de pré-eclâmpsia com desautonomia, tá? E olha que interessante, ele parece ter uma relação maior com o sistema parasimpático.
Olha aí que loucura que os caras conseguiram examinar. Ó, parece que essa relação com o parasimpático, ela consegue ser mais forte do que a relação com o simpático. Apesar do número ser alto, não ter dado estatisticamente significativo. Ou seja, se eu pensar numa gestante com pré-eclâmpsia, em tese, eu vou pensar muito mais nas entradas parasimpáticas do que, às vezes, nas entradas simpáticas. Olha que dica interessante. Quer dizer, a princípio, me parece que o parasimpático vai guardar mais relação. E por que isso, professor? Não se sabe muito bem. Isso, pessoal, quando a gente começa a falar essas coisas, a gente está, eu costumo dizer, a gente está no borderline do estudo. A gente está assim, na beirinha ali do que a ciência mostra para a gente em relação a aquelas informações, né? Então, ou a gente vai ter que esperar as novas publicações chegarem, né? Ou, né, a gente vai ter que produzir novas informações sobre isso, né? Então, para os alunos aí que estão fazendo pós-graduação e gostam de trabalhar com gestante, fica a dica. Tentar pegar grupos, né, de gestantes que têm algum tipo de problema e verificar como está o sistema nervoso autônomo delas. Tá? Pode saber que você que tem algum interesse nisso, né, a minha ideia é que você entre no projeto do função autonômica, que a gente quer não só trazer informações já conhecidas, não só ajudar a entender melhor os pacientes, etc., né, enfim, né, não só com que você atenda melhor seu paciente, não só com que você ganhe tempo no atendimento, não só com que você ganhe mais dinheiro com isso, com seus atendimentos, não só isso, mas é aquele propósito mesmo de, sabe, a gente precisa ter um grupo de pessoas que vai alavancar a ciência da função autonômica. Né? Então, a ideia é que mais gente interessada, mais gente ajuda a produzir conteúdo e pesquisa nisso. Show de bola, gente. Então, a gente fica, a gente termina essa parte agora da pré-eclâmpsia, tá? E finaliza ela com essas informações. Então, o take home, né, o que eu levo para casa, é que a pré-eclâmpsia ela tem a ver com o sistema nervoso autonômico, mais comum antes das 34 semanas, apresenta uma relação maior com o sistema parasimpático, da entrada parasimpática. Feito? Maravilha. Então, a gente termina essa parte aqui, primeira parte do podcast.